Nem só de Memphis Depay vive o Corinthians. O time que reforçou bem na última temporada, conseguiu resultados, ainda precisa de algumas peças para se consolidar como um dos principais times do Brasil e brigar por título. Eu sou o Vitor Dornas, você está no Acréscimos FC e hoje a gente vai falar sobre o elenco do Corinthians e quais seriam as quatro contratações que eu traria. Trouxe aqui quatro posições, né? E alguns jogadores para cada posição com perfis um pouco diferentes. Vamos lá, começamos aqui. Bom, esse aqui é o elenco do Corinthians. É um elenco que tem algumas opções aqui no ataque, poucas opções de pontas. Olha só que beleza. Meio-campistas, a gente tem aqui Garro, né, relevante, Breno Bidon, que não está disponível por enquanto, tá jogando, não está nesse começo de ano, ele está com a seleção sub-20, bom jogador inclusive. Maicon, Alex Santana, defensores tem vários zagueiros, mas ainda assim uma faltam alguns detalhes. E goleiro, tá tranquilo. Goleiro, time bem consolidado. Na defesa, eu vou fazer duas recomendações. No meio-campo, uma, e no ataque, uma, especificamente para lateral direito, para a defesa e para o meio-campo, né? No caso, um meia armador, né? Aquele camisa. Um meio-campo que ele é mais versátil, no caso, e também um ponta. Vamos lá, começando no caso de onde que eu puxei. Esse aqui é o elenco, é o time praticamente titular do Corinthians hoje em dia. Esse aqui é o caso do jogo contra o São Paulo, é um clássico. Então aqui a gente tem Hugo no gol, eu acho muito difícil de mexer. Mateuzinho, que é um bom jogador, está se desenvolvendo, mas ele é um cara que ainda é um pouco instável. Então, na minha visão, o Corinthians precisa de subir o nível nessa posição, sendo trazendo um jogador para fazer sombra pro Mateuzinho ou para já chegar assumindo a posição de forma absurda. Na defesa, o André Ramalho chegou, encaixou absurdo. E o Kaká tem bons jogos, mas ainda é um cara que eu acho meio inconstante. Eu acho que ele às vezes mete a louca e é muito expulso. Então eu acho que falta para o Corinthians um zagueiro, principalmente um zagueiro canhoto, coisa que nem o Kaká nem o Eder Ramalho são. No meio de campo, essa não é a formação titular, é claro, tá faltando aqui o nosso queridíssimo Garro, tá faltando o Breno Bidon, mas ao mesmo tempo eu acredito que falta um jogador que possa fazer um pouco dessa função aqui que vem fazendo o Coronado, que faz o Carrijo também, que no caso, né, o Joseph Martinez entra bastante, nem sei qual dos dois de fato vai ser o titular dessa função, mas eu acredito que precisa de mais uma posição ali, até porque o Garro teve alguns probleminhas, né? Então pode ser que ele não esteja disponível em algum momento da temporada. Então eu acho que é importante você ter uma sombra ali, um jogador de calibre, e até porque, como o Corinthians vai jogar várias competições na próxima temporada, o Corinthians precisa de ter variação tática, precisa de ter opções para esse time. Se um cara não tá bem, você coloca um outro que consegue manter o nível. E é lógico, o que para mim é o principal é um jogador de ponta, um bom ponta, porque o Corinthians vem sofrendo muito com isso. Trouxe o Thales Magno, tem o Romero há um tempo, e são dois jogadores que não engataram, não conseguiram entregar tudo aquilo que se esperava pelo, pela expectativa mesmo, e acaba que o Corinthians fica com pouca variação. Quando precisa de um ponta, acaba que é um jogador deslocado para lá, o Memphis não tem tanta essa característica, e se depende de dar sorte do Thales Magno estar num dia inspirado, o que aconteceu menos do que deveria. Então aqui vamos falar sobre quatro posições, começando na nossa lateral direita, na verdade na nossa zaga, tá? Na nossa zaga eu trouxe dois zagueiros aqui, um que resolve o problema, que é o Valentim Gomes. O Cruzeiro negociou bastante com ele, é um cara que vai ser bem caro, na casa dos 10 milhões de euros. Não sei se o Corinthians está disposto a pagar essa grana, mas é um cara que chegaria para resolver. Ele foi o melhor zagueiro do campeonato argentino, zagueiro de nível daqui a 3 4 anos estar em time de primeira prateleira da Europa. Então é um cara que poderia vir jogar seus 2 3 anos e ter um retorno financeiro também, mas o investimento inicial é alto. Uma outra opção mais barata, que eu acredito que pode
encaixar também nesse time do Corinthians é o grandíssimo Wagner Leonardo, bom Wagner Leonardo, tá? Ele é um zagueiro que foi muito bem no Bahia na última temporada. Bahia não, né? Vitória, desculpa, amigos, lá no Vitória da Bahia, tá? Ele é um zagueiro canhoto que conseguiu, né? Tem aqui até o SofaScore destaca é, duelos aéreos e posicionamento. Ele é um cara que foi estável durante o campeonato, não teve muitos erros que resultaram em gol, né? Até pegar aqui exatamente quantos que ele teve. Ele teve um erro que levou ao gol, que é um ponto muito importante para zagueiro. Joga bem pela esquerda, tem bom passe. Então, assim, é um cara que pode chegar para agregar forte no elenco do Corinthians. Eu acredito que uma movimentação assim também seria bem interessante para a carreira dele, já que ele é um jogador que ainda tem bastante tempo para render, né? Tem só 25 anos e se consolidar no Corinthians como um zagueiro pode ser uma coisa muito relevante para a carreira dele. Bom, nas zaga são esses dois nomes, eu acho que não precisa muito de fugir disso, mas eu vou aqui para a nossa queridíssima lateral direita. Tem meu nome preferido, é o Mauro Júnior do PSV. Por que tá que ele é meu nome preferido? Primeiro que ele é um lateral direito que ele, além de ser lateral direito, ele também joga de lateral esquerdo e também joga no meio de campo. Então é um cara que, se o Matheusinho tá bem, você consegue aproveitar ele no meio de campo. Por exemplo, ele pode ser um dos caras para substituir ali o Carrijo, o José Martinez, caso seja necessário, porque ele é um jogador muito, muito bom. Inclusive fez gol na Champions League, na última rodada da Champions League fase de grupos, joga muita bola, tá no PSV, já conhece o André Ramalho, jogava junto com ele, do ladinho dele, então esse é um ponto muito positivo. E que o mapa dele é extremamente engraçado. Ele tá realmente nas duas pontas, é um cara que cria muito e chega com qualidade no ataque, ainda é novo, tá? Então poderia render bastante. O outro nome que para mim seria muito bom para o Corinthians é de Gaston Martirena. Esse cara deitou o cabelo no Campeonato Argentino. O Racing foi muito bem, ganhou a Sul-Americana, principalmente com o destaque dele na final. Então, um jogador que cresce e já chegaria, né, para ser um jogador titular da posição. Eu acho que também dependeria de um investimento um pouco maior. O bom do Mauro Júnior é que o contrato dele acaba no meio do ano. Então você pode ou fechar um pré-contrato com ele ou negociar alguma taxa bem barata para ele vir agora, né, no começo do ano. Mas o Martirena tem um contrato um pouco mais longo até o final de 2027, o que seria um pouco mais caro de tirar ele, eu acho que na casa ali dos 7 milhões de euros. Mas é um cara que chega para resolver a posição, tá? É um lateral que também consegue jogar de ala avançado e o Ramon Dias ele gosta de ele usa bastante o losango, mas ele também usa algumas variações principalmente no Vasco, com alas no time. Então, pode ser uma função interessante para o Martirena executar. Eu gosto muito dele, tá? Acho que qualquer um desses dois resolveria muito qualquer problema do Corinthians nessa lateral direita. No meio de campo eu trouxe três posições, três jogadores no caso. O primeiro deles é Paul Pogba, que eu acho que não tem nem o que falar, dispensa apresentações. É um cara que voltou da suspensão, 31 anos ainda, não tá velho, ainda tem muita lenha para queimar e joga muita bola. Tem nível técnico absurdo. Ele é mais novo que o Neymar. Então, assim, é um cara que tem muito para entregar ainda. O único problema é que deve ser caro demais, então não sei se é a melhor opção. Apesar disso, eu trouxe duas opções que eu acho bem interessantes. Uma no mercado brasileiro, outra no mercado da MLS. No mercado brasileiro é um jogador que eu não canso de indicar, que é o Bruno Zapelli. Ele que caiu com o Atlético Paranaense, é para mim o jogador daquele elenco que tem o maior teto, tá? É um jogador que já mostrou muito potencial no último ano, com boas jogadas, era às vezes o lapso de lucidez naquele time do Atlético Paranaense, mas acabou caindo. E eu não acho que ele gostaria de ficar jogando Série B. Então, é um cara que tem 22 anos ainda, é bem novo e ele
tem muita capacidade criativa. É um cara que, se você tem o Garro e você tem ele, né, ele entrando como opção, ou até ajustar a formação para que os dois joguem juntos, isso daqui ia ser. O Corinthians é uma máquina de criar. Uma máquina de criar. O Yuri Alberto ia receber bola toda hora, ia fazer gol demais, ia ser com certeza o artilheiro do Brasileirão, tendo esses dois caras ali alimentando ele. Gosto do Zapelli, mais uma vez, também por ser novo, seria um cara mais caro, mas é um cara que tem um grande potencial de revenda por ser novo e também tem um teto altíssimo, mesmo caso do Garro. E aí tem o meu outro jogador, que eu acho que é um jogador mais realidade e que chegaria para resolver e subir o patamar realmente desse time do Corinthians, que é o Luciano Acosta, que o Corinthians inclusive está negociando, tá? E eu acho que seria um grande, grande, grande acerto, porque o cara foi provavelmente um dos melhores jogadores da MLS. Um cara não tem uma média 7,81 de nota SofaScore à toa. Não tô falando que é só nota SofaScore, tá? Eu acho que analisar só assim é meio bobo, mas ele é um cara que ele é muito forte na criação de jogada ali no terço final do campo. Ele finaliza muito bem, o que é uma coisa muito relevante. É um cara que adiciona um, uma característica muito relevante, né, para o futebol, que é a finalização. Então, você tendo um time com Acosta, com Memphis, com Garro e com o Yuri Alberto, vai ser uma máquina de criar, vai ser uma máquina de finalização esse time. O único ponto é que ele é mais velho, ele tem 30 anos, então ele já não teria um potencial de revenda e seria um jogador que viria caro também. Então, acho que é um ponto bem, bem importante para pensar nessa contratação do Acosta. Eu acho que qualquer uma dessas seria um grande acerto. Ele é mais realidade, o Zapelli é um cara mais novo, mas que tem um teto mais alto. Se conseguir o Pogba, tem que ser o Pogba, não tem discussão. E aqui pro ataque eu tenho dois nomes, para ponta, né, especificamente falando. Meu preferido é o nosso mano Léo Cienza. Léo Cienza que tá deitando o cabelo na Bundesliga, tá? Isso aqui é ele jogando no campeonato alemão. Ele realmente é um dos jogadores que mais participou de gol nessa temporada até agora. Ele tem aqui 17 partidas, 3 gols e quantas assistências? 2 assistências. É menos do que eu achei que seria, tá? Mas no geral ele é um cara que participa muito, muito de gols. Ele é um cara que está atraindo muito interesse. O Heidenheim, inclusive, acabou de fato comprar ele. Ele estava emprestado e comprou ele por um valor bem barato, mas ele chegou e entregou muito no campeonato alemão. É um cara que está num time que é coadjuvante, mas ele consegue ser o protagonista desse time. É um cara que ainda é novo, mas ele é veloz, ele tem muita capacidade de criação e principalmente ele consegue apoiar muito esse jogador de ataque. Então ele adiciona uma característica que não tem hoje nesse time do Corinthians com qualidade. É uma coisa que você esperaria do Romero, você esperaria do Thales Magno, mas o Léo Cienza seria certeza nisso daqui, tá? É um cara que eu não acho que seria tão caro pelo valor de mercado dele mesmo, apesar de estar jogando muito bem na Alemanha. Eu acho que a única coisa que pode complicar um pouco a negociação por ele é o volume de interesse de outros times brasileiros. Eu vi que o Grêmio está interessado e eu acho natural, porque ele é um cara muito bom de bola. Ele cresceu fora e às vezes voltar para o Brasil pode dar uma exposição muito boa para ele chegar à seleção brasileira. E para fechar, o último nome é um outro cara que se destacou bastante no campeonato argentino, que é o Marcelino Moreno. É um cara que jogou no Brasil já, teve uma passagem bem frustrante pelo Curitiba, mas ele se desenvolveu muito e foi um jogador muito decisivo no campeonato argentino. Na Sul-Americana participou muito de gols e era realmente o ponto alto de lucidez do time do Lanús. O time do Lanús era um time bem limitado, mas ele claramente era a peça que sobrava, sabe? Era o cara que todos os jogadores buscavam e é um cara que tem muito protagonismo. Então, eu acho que trazer ele, tendo Garro, tendo Memphis, conseguindo
ter ele também como uma válvula de escape, um jogador bem veloz, que tem um bom drible, ele com certeza ia entregar muitas participações em gols nessa temporada. Ele estava no Curitiba em 2023, né? Em 2023 foi para os Estados Unidos, mas acabou que ele não tem uma passagem legal, tá? Eu lembro dele jogando, eu achava ele bem mais ou menos, mas ele conseguiu se desenvolver, se encontrou na Liga Argentina e eu acho que ele chegaria para sobrar no futebol brasileiro. É isso, amigos. Tem bastante coisa que o Corinthians pode fazer. Eu acredito que com 4 dessas contratações o time brigaria forte por título. E agradecer, comenta aqui qual time você quer que seja o próximo que eu faça. E é lógico, não deixe de se inscrever e deixar o like também. Tamo junto e um abraço.